Bom, pessoal, muito bom dia para todos que estão nos acompanhando aqui. Nós estamos na nossa 10ª semana da disciplina e já passamos alguns conteúdos que nos permite já, inclusive, essa semana, aplicar uma atividade, certo? Então, para essa 10ª semana, o nosso objetivo principal é reconhecer os principais termos e conceitos ecológicos utilizados na oceanografia e fazer uma avaliação da semana anterior, da 9ª semana que a gente viu, né, na qual nós fizemos uma abordagem sobre alguns números, né, alguns numéricos sobre os oceanos, assim como a sua respectiva distribuição, né, e as nomenclaturas que nós utilizamos, que, claro, não é novidade para vocês. Portanto, para essa semana aqui, nós temos a nossa agenda da semana, né, que é estudar os tópicos que estão marcados aqui embaixo, que vocês vão acompanhar dentro do ambiente virtual de aprendizagem, que são conceitos ecológicos, e a oceanografia em números, que é aquela aula que a gente viu na aula passada. Ok? Vou voltar aqui para a parte principal. Nessa semana, nós temos aqui esses dois arquivos em PDF, né, que é aquele arquivo da semana passada, da apresentação, para que vocês acompanhem, apesar de ter o vídeo, inclusive, já postado na semana anterior, mas nós temos aqui o que foi ministrado em forma de slides, para vocês fazerem um acompanhamento, que fica mais didático para vocês. Todos os slides estão aqui dispostos. Esse grande aqui é exatamente uma variação do pH na superfície do oceano, e a gente comentou, né, por que acontece essa mudança. A distribuição dos oceanos, né, a distribuição de água na superfície da Terra. Aqui, se nós retirássemos toda a água da superfície terrestre, essa bola em azul aqui seria a nossa quantidade de água presente nos oceanos, e essa bolinha menor aqui em azul também seria a nossa concentração, seria a nossa quantidade de água doce. Aqui nós temos a divisão dos oceanos, os seus respectivos espaços, na superfície terrestre. Alguns dados, algumas informações aqui sobre os oceanos também, assim como a sua respectiva distribuição, a distribuição da cadeia meso-oceânica, a bacia do Oceano Pacífico, a maior montanha que nós temos na superfície do planeta Terra, né, a mais alta é o Monte Everest, entretanto, a maior montanha que nós temos é de 9.800 metros, que fica, considerando a partir do leito oceânico até o seu topo, dá 9.800 no Havaí. E aqui nós temos a região mais profunda, que é de 10.994 metros de profundidade. E algumas outras informações aqui sobre números, né, do Oceano Pacífico, Atlântico, Ártico, o Mar do Caribe e o Mar Mediterrâneo. E terminamos com algumas curiosidades e algumas perguntas para nossa reflexão. Isso é o que foi visto na semana passada e está agora disponível também para essa semana, semana 10. Para o outro arquivo em PDF também que nós temos, aqui dessa semana, internet um pouco lenta, mas vai abrir. Aqui nós temos a parte dos organismos e da produtividade, né? Quem são os organismos planctônicos, a sua respectiva característica, divisão, né? Quem são esses organismos, que se dividem basicamente em zooplâncton e fitoplâncton. Então, eu recomendo para vocês fortemente a leitura dessa parte textual, né? Essa divisão entre nécton e bentos também, mas aqui no item 3.7, quem são esses organismos, né? E aqui nós temos uma divisão do espaço, né, em zonas no ambiente marinho, que aí são, basicamente aqui a divisão que nós temos dos hábitats por organismo, dos organismos bentônicos, né, onde nós temos a região de intermaré, que é uma região
parcialmente ou frequentemente inundada, é uma região, ou seja, inundável, que vai depender dos fluxos de subida do nível das águas marinhas, ou seja, de influência completa da maré. Uma área aqui mais acima, topograficamente, que nós denominamos como supramaré, ou seja, uma área onde ela pode ser inundada somente em eventos de tempestade ou marés equinociais, e a área aqui de inframaré, que é uma área permanentemente alagada, né? Então, a nossa divisão, considerando a linha de maré, nós temos aqui a pré-mar, que seria o ponto mais alto da maré, e a linha de baixa-mar, que vai determinar essa área da planície de intermaré, ok? E aí nós temos o ambiente que nós chamamos de ambiente nerítico e a nossa zona pelágica, que vai se dividir, né, em profundidade no ambiente que nós chamamos de zona fótica, ou seja, que recebe luz, e a zona afótica, que nós não temos luz nesse ambiente. E considerando a zona pelágica, nós temos a sua respectiva divisão também, onde nós denominamos como zona epipelágica, mesopelágica, batipelágica e abssopelágica, como a zona mais profunda nos oceanos. Então, nós temos, em síntese, todas as zonas habitadas por organismos bentônicos, ou seja, organismos que dependem diretamente do sedimento. Vocês vão ter a oportunidade de ler no início desse tópico aqui, desse item. E aqui na zona mais profunda, né, essa divisão em zona batial, abissal e zona adal, como região também mais profunda do nosso sedimento. Então, nós temos aqui os ambientes marinhos e zonas constituídas por sedimentos habitados por organismos bentônicos. Consequentemente, toda a divisão do nosso espaço marinho habitado por diferentes organismos em diferentes profundidades, conforme a sua respectiva adaptação. Ok? Alguma dúvida sobre essa imagem? O silêncio de vocês me diz que não há. Posso continuar, então, né? E aí nós temos aqui agora que você conseguiu observar a figura 3.13, né? Então, é uma interpretação, né, e pesquisar em qual das zonas mostradas ocorre a pesca do atum, do polvo e do camarão, respectivamente. Isso aqui é um exercício de interpretação para vocês, não precisa postar para mim, tá? O que está na plataforma é o questionário que deve ser realizado, que tem um valor de 20 pontos, certo? O próximo item é o item de produtividade primária. Aqui nós vamos ver a equação, né, da produtividade primária para a geração de carboidratos e, consequentemente, de oxigênio, né, que é uma reação fotossintética. Então, nós temos a produção de matéria orgânica a partir de reações fotossintéticas e quimiosintéticas, que são realizadas, essa última aqui, principalmente em regiões de grande profundidade, na ausência de luz, que também vai promover o quê? A geração de material orgânico e carboidratos. Essa produtividade primária nos oceanos, né, principalmente na superfície, nós estamos considerando principalmente a produção fotossintética. E aí, como grande exemplo do aumento da produtividade primária na superfície dos oceanos, nós temos aquelas zonas chamadas zonas de ressurgência, né, onde ocorre um elevado aporte de material orgânico dissolvido, que vai ser utilizado, né, no processamento a partir dos organismos fotossintetizantes, que seriam os organismos fitoplânctônicos, gerando uma grande carga de energia disponível e crescimento deles disponíveis na superfície dos oceanos. Ok? E, naturalmente, o que ocorre nessa reação é um grande aprisionamento, né, uma grande utilização de dióxido de carbono. Por esse, um dos motivos de absorção dos oceanos, no que diz respeito à concentração de dióxido de carbono na atmosfera e dissolvido na água, são essas reações de produtividade primária
que permitem o amplo consumo desse dióxido de carbono e consequente liberação de oxigênio dissolvido na água e disponibilizado também para a atmosfera, que é um dos papéis dos oceanos, ou seja, aumento das concentrações, fornecimento de concentrações de oxigênio para a nossa atmosfera também. Certo? Então, aqui nós temos alguns dados numéricos sobre a produtividade primária, quem seria, né, quais são as comunidades marinhas principais a respeito da produção de matéria orgânica, né, em número de carbono por metro quadrado por ano. Então, nós temos aqui os principais aqui, os nossos recifes de corais, algumas florestas, né, marinhas, atividade planctônica na plataforma continental e em oceano aberto com concentrações menores. Considerando, fazendo um comparativo entre a produção que ocorre dentro do continente, ou seja, as nossas florestas, é óbvio que nós já conseguimos perceber aqui que o número dos oceanos é bem maior de produção, bem maior que as próprias florestas que nós temos nos continentes. Portanto, uma excelente justificativa para ser apresentada que o papel dos oceanos na importância da produção de oxigênio, assim como na retirada de dióxido de carbono da atmosfera, é muito importante. Logo, demonstrando a grande importância para a sua respectiva preservação e manutenção para, assim, garantir o balanço e a concentração de oxigênio em torno de 20% na nossa atmosfera. Certo? Então, aqui essa figura mostra o quê? A produtividade primária oceânica, que foi extraída lá daquele livro do Tom Garrison, que é o Fundamentos de Oceanografia, que nós temos na biblioteca. Vamos avançar aqui. Essas zonas que nós estamos observando aqui são as zonas de produtividade primária marinha na região costeira do Rio de Janeiro, né? As zonas em vermelho são as zonas de maior produtividade primária, né? A partir do verde aqui até o vermelho são as zonas de maior produtividade primária. Notoriamente, são as zonas que têm maior quantidade de matéria orgânica também disponível, né? E maior atividade fitoplânctônica nessa região, principalmente em virtude, nessa porção acima aqui do Rio de Janeiro, na região aqui dos lagos, por exemplo, na região de Cabo Frio, onde nós temos a subida de águas de fundo, trazendo para a superfície do oceano uma grande disponibilidade de material orgânico que vai ser utilizado, né, no processamento a partir dessas reações fotossintéticas, aumentando a produtividade primária nessas regiões. Então, a produtividade primária, ela é dividida em produção primária bruta, que é definida como a quantidade total de matéria orgânica fixada, enquanto que a produtividade primária líquida refere-se a produção bruta menos a que foi gasta pelo próprio vegetal, ou seja, na respiração, porque o organismo ele não somente produz, ele consome parte dessa energia. Portanto, nós temos um balanço entre produção bruta e produção líquida, que é pós o consumo energético que esse organismo precisou para realizar essa produção. Ok? Então, mais ao final aqui desse parágrafo, nós temos aqui o ponto, ou profundidade, que nós chamamos de compensação, que é um outro termo muito importante para caracterizar a produtividade primária nos oceanos, em relação à coluna d'água, onde ocorre a taxa de fotossíntese, que é igual à taxa de respiração, ou seja, é o ponto de compensação. Esse ponto de compensação, normalmente, é o ponto que nós definimos como limite da profundidade da zona fótica, né? Então, algumas pessoas costumam dizer que a profundidade da zona fótica é até onde tem luz, mas isso depende do equipamento, depende de sensor, e o que pode determinar exatamente esse ponto de divisão dessas águas, dessas zonas entre zona fótica e zona afótica, é o ponto de compensação, onde a taxa de respiração e produção é igual. Abaixo dessa zona, a respiração vai ser acima da taxa de produção, ou seja,
os organismos já não estão mais realizando a fotossíntese, né, e, consequentemente, consumindo as maiores concentrações de oxigênio, o que faz com que essas águas de fundo nos oceanos apresentem menores concentrações ainda de oxigênio dissolvido, em grandes profundidades, claro. Então, aqui tem, vocês podem reunir, né, e fazer algumas interpretações. O resumo dessa aula e algumas perguntas aqui para reflexão também, né? Quais os fatores físicos marinhos e como eles podem interferir na zona aquática, qual a diferença entre zona fótica e zona afótica, que eu acabei de comentar, como os ambientes marinhos estão classificados, né? Qual seria a diferença entre os organismos planctônicos, o nécton e o bentos, e a definição de produtividade primária que vocês vão encontrar nesse capítulo aqui desse livro. Certo? Tem alguns sites que vocês podem fazer buscas também. Aproveitem esse material, que tem bastante informação para essa semana para vocês. E aqui, por fim, né, na nossa 10ª semana, nós temos a atividade. Tem um site aqui, né, eu recomendo que vocês acessem para retirar algumas informações também. E aqui o nosso questionário dessa semana, que tem o valor de 20 pontos. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi explanado? Dúvida eu acho que eu só vou ter quando começar a fazer atividade. Que aí eu começo a pensar mais, o cérebro vai raciocinando mais e aí vão surgindo as dúvidas. Mas é isso mesmo. Vamos fazer a leitura, então, assim, inicialmente, o que eu sempre recomendo para os estudantes é ir direto para o questionário, porque parte do conteúdo, né, você vai achar aqui nesses capítulos que eu deixei disponível, inclusive na aula da semana passada. Leiam, acessem o site, né, peguem um eventual livro, de repente, que vocês possuam, né, e depois venham para o questionário. Vocês vão poder fazer esse questionário por 3 vezes, tá? Então, o objetivo não é eliminar vocês, né, fazer com que vocês tirem nota baixa, imagina, pelo contrário, o objetivo é fazer com que vocês compreendam as perguntas e acertem. Por isso, ele é disponibilizado para 3 tentativas, tá bom? Apesar de, tentei a primeira vez, não deu certo, eu errei 1, 2, 3 questões, volta e faz novamente. Vocês têm 3 chances para entender as perguntas e absorver esse conhecimento no cérebro de vocês. Certo, Nádia? Perfeito, professor. Não, com certeza. Eu sempre dou uma lida antes no material, eu tenho as anotações que eu vou fazendo no caderno, isso aí é mais tranquilo para mim. Beleza. Os questionários realmente não têm sido difíceis, não. Às vezes é quando eu estou... Que assim, eu ainda não li o material, né, dessa aula. Então, na hora que eu ler o material, pode ser que surja, assim, alguma dúvida ou algum questionamento mesmo, assim, para fazer, mas aí qualquer coisa eu anoto e faço depois, sem problema. Sim, entra em contato, me pergunta. Uhum. Sem problema, tá tranquilo. Mariana, tá por aí? Tô sim, professor. Mas beleza. eu também tô na mesma da Nádia. Por enquanto tá tranquila. Qualquer coisa, se surgir alguma dúvida sobre o questionário, na hora que eu vou responder, eu entro em contato com o senhor também. Beleza, então. Combinado, então. Gente, eu fico por aqui, às ordens. Se precisarem de algo, entrem em contato. E, por favor, se puder avisar o pessoal da turma, avisem, porque a gente tem essa semana, tem essa atividade, e eu tenho percebido que alguns alunos não estão acessando, né? Então, para evitar qualquer tipo de acúmulo, nós temos ainda aí mais 1 mês de aula. Então, a partir de agora, as atividades começam a retornar, né, para a gente caminhar para o fechamento da disciplina, tá bom? Então, os conteúdos já vêm, a partir de agora, com atividades para a gente atingir a pontuação necessária para a aprovação. Combinado? Beleza. Muito obrigado, gente. Um excelente dia para vocês. Para você também, professor. Boa semana. Obrigado. Obrigada, professor. Boa semana. Obrigado.